Olá, segundo ano. Essa semana vai ser a última semana com as aulas dos invertebrados. E as aulas de hoje vão ser bem mais curtas, porque nós temos logo em seguida uma provinha ainda para fazer, né? Então vamos lá, compartilhar a tela aqui com vocês. E já vamos iniciar a nossa aula hoje sobre os equinodermos, tá bom? Então, os equinodermos já são, né? Nós já estamos na nossa árvore filogenética aqui, nós já estamos bem pertinho ali dos cordados, né? Que são os animais que possuem a notocorda. Então, vamos relembrar um pouquinho sobre todo o parâmetro geral dessa árvore filogenética. A gente começa com os poríferos, animais que possuem poros, depois os quinidários, animais que possuem quinidócitos, que são aquelas células que liberam substâncias urticantes, os plateumintos, que são vermes achatados, nemateumintos, que são os vermes cilíndricos, moluscos, animais de corpo mole, anelídeo, animais que possuem anéis, segmentação, tá? Artrópodes, animais que possuem articulações. E hoje, os equinodermos, animais que possuem espinho. Equino significa espinho. E vale lembrar também, né, de acordo com essa árvore filogenética que nós temos, à medida que vai passando de um filo para o outro, nós temos novidades evolutivas que vão surgindo. E estes animais, eles foram se adaptando ao meio em que vivem. Essas novidades evolutivas que foram surgindo permitiu eles se adaptarem, né, a situações diferentes. Tudo bem? É muito importante lembrar que ninguém aqui em cima, né, nessa fileirinha ali de cima, ninguém ali em cima é mais evoluído que ninguém. Os equinodermos não são mais evoluídos do que o porífero ou quinidário, certo? E também vice-versa, o porífero quinidário também não é mais evoluído que o equinodermo. Nós, seres humanos, não somos mais evoluídos do que uma minhoca, ok? Tem que deixar bem claro isso, tá? Então, nessas intercepções aqui embaixo da árvore, né, nós temos os ancestrais em comum. E vocês podem observar que existe uma relação mais íntima, né, entre os equinodermos com os animais que têm a notocorda, os cordados. Né? Os cordados nós vamos estudar no quarto bimestre. Essa relação mais íntima, ela está querendo dizer que, comparado a todos esses geralzão aí, os equinodermos é que tiveram o ancestral em comum mais próximo com os cordados, os animais que possuem a notocorda. Tudo bem? Eles são animais exclusivamente marinhos, nós temos novidades evolutivas aqui, né? Que vocês vão ver que eles possuem um grau de complexidade maior do que esses outros invertebrados que nós já passamos nas demais semanas, tá bom? Então vamos lá. Esses aqui são os animais equinodermos, os animais que possuem espinhos. São eles: estrela do mar, bolacha do mar, lírio do mar. Pessoal, esse lírio do mar aí é um animal, não é uma planta, não. Ouriço do mar, pepino do mar e a serpente do mar, que é um pouco diferente ali da estrela, como vocês estão observando na fotografia, né? A bolacha do mar é bastante comum nas nossas praias aqui, tá? Principalmente na região de São Paulo, para aqueles que já foram, né? E eles são animais exclusivamente marinhos, tudo bem? Todos eles possuem espinhos na pele, tá? Com relação à simetria, vamos lá. A simetria desses animais é dita como radial, tá? É diferente da simetria bilateral. Vamos voltar um pouquinho aqui na nossa árvore filogenética. O porífero ali, ele não possui uma simetria, tá? Ele é assimétrico, porque ele vai tendo brotamentos ali, não tem uma simetria. Os quinidários, eles têm simetria radial, que você consegue dividir o corpo em várias partes iguais. Quinidários, simetria radial. A partir do plateuminto,
todo mundo começa a ter simetria bilateral. O que é simetria bilateral? Dois lados iguais. Então, o plateuminto tem simetria bilateral, o nemateuminto, o molusco, os anelídeos, os artrópodes, todos eles têm a simetria bilateral. Aí agora chega no equinodermo, pá, simetria radial de novo, né? Então, essa simetria radial, pessoal, é porque pode ter sido, né? Os cientistas explicam como uma adaptação ao fundo do mar. Porque a larva deles, tá vendo a larvinha aqui? A larva, ela tem simetria bilateral, tá? E depois da larvinha é que começa a volta a ser a simetria radial. Por isso que os cientistas falam que acaba sendo uma adaptação ao meio bentônico. O bentônico é o fundo do mar, tudo bem? Lá com os coríferos e quinidários, tá? Vamos lá. Uma novidade evolutiva que surge aqui é no desenvolvimento embrionário. Durante a formação do embrião, tá? Todos os embriões de todos os vertebrados e invertebrados forma uma blástula com blastóporo, né, essa abertura. E essa abertura, ela pode dar origem à boca ou ela pode dar origem ao ânus. Quando o indivíduo tem o desenvolvimento embriológico que forma a boca, o blastóporo forma primeiro a boca, é chamado de protostômios. Vamos voltar. Aqui todo mundo é protostômio. Quinidário, plateuminto, nemateuminto, molusco, anelídeo, artrópode, todo mundo é protostômios, tá bom? Agora, quando esse blastóporo forma o ânus, tá bem? Aí ele é chamado de deuterostômios. Os equinodermos são os primeiros animais, tá vendo aqui, ó? Deuterostômios, são os primeiros animais deuterostômios. E, detalhe, todos os cordados daqui do equinoderma para frente, todo mundo vai ser deuterostômio, inclusive nós, seres humanos, também. Todos os animais vertebrados vão ser deuterostômios, tá? Ok? Então, é uma novidade evolutiva que vai aparecer aqui, né? Eu quero mostrar para vocês a presença, né, o revestimento do espinho. Desculpa. Então, observem aqui, né, o corpo por cima do animal. Nós temos aqui em C uma foto de um equinoderma. Possui os espinhos, está vendo? E aqui um detalhe maior do revestimento do corpo. Tá? Aqui são os espinhos, e eu quero que vocês olhem esse espinho aqui, ó. Nós temos, pela primeira vez, um endoesqueleto. Sim, segundo ano, um endoesqueleto, porque até então, como que era nos insetos, nos artrópodes, não era um exoesqueleto, um esqueleto por fora? Veja que neste momento, aqui nos equinodermos, nós temos um endoesqueleto. É a primeira vez que aparece um endoesqueleto. Então, nós temos um esqueleto por dentro, porém ainda é um animal invertebrado, porque não possui vértebras, ok? Tem um revestimento calcáreo, tá? A musculatura não é uma novidade aqui nos equinodermos, porque a musculatura já surge em filos mais basais, e um revestimento de células epidérmicas por fora. Por fora. Então, nós temos agora aqui, a primeira vez, um endoesqueleto. E, logicamente, esse endoesqueleto, a gente já sabe que ele vai dar continuidade daqui para os vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, inclusive nós, mamíferos, tá ok? Outra coisa que esses animais têm, além dos espinhos, né, eles possuem, tá vendo essas pinças bem pequenas aqui, ó? A pedicelária são pinças bem pequenas, está aqui embaixo. Né, o espinho acaba ficando maior comparado à pedicelária. A pedicelária, ela faz a limpeza do animal. Então, esse animal, basicamente, acaba sendo bastante limpinho por fora, tá? E outra estrutura, além da pedicelária, além dos espinhos, são esses pés ambulacrais, aqui, que eu quero que vocês prestem atenção, porque nós vamos discutir a importância desses pés ambulacrais.
Tá? Então, lembrando, todo equinodermo possui espinho, não é só o ouriço do mar. O ouriço do mar tem um espinho grandão, né? Com relação aos pés ambulacrais, aqui está vendo um ouriço do mar por dentro. Tá? Esses pés ambulacrais, eles são responsáveis pela locomoção, ajuda na locomoção, na respiração, na captura do alimento e também como um órgão sensorial. Observem essa foto que mostra um pouquinho da locomoção do animal. Tá? Então, o ânus fica aqui em cima do animal, a boca fica aqui embaixo. Tá? Essa estrutura rosada aqui é uma gônada, temos os espinhos. Então, desse lado, o autor representou só os espinhos, e desse outro lado, ele representou apenas os pés ambulacrais. Esses para poder ajudar no entendimento, mas os dois estão o tempo todo juntos, tá? Os espinhos e os pés ambulacrais. Esses pés ambulacrais, eles têm uma ampola, tá vendo aqui em seu interior essa ampola? Essa ampola, ela pode ter contração e distensão. E isso faz com que ele pode se grudar no ambiente, num substrato, ou então criar uma propulsão para poder movimentar ele. Então, ele ajuda na locomoção, tá? Ajuda na captura de alimento também. Por isso que ele é importante. Então, veja aqui a quantidade de pés, né, que tem a estrela do mar, e aqui, né, um corte mostrando a quantidade de pés ambulacrais no animal. Tá? Então, basicamente, seria essa a nossa discussão dos equinodermos, e aí depois vocês, né, logo em seguida, vocês vão ver um outro grupo de invertebrados, que são os protocordados, para a gente finalizar de vez os invertebrados, tudo bem? Bora para o outro vídeo.